E aí, pessoal? Bom, bora para nossa próxima aula aí. Espero que vocês estejam entendendo tudo, né, pessoal? Associando com muita paz, tranquilidade, né? E assim, desejo que nossas aulas sigam aí com amor, né? Poesia, amorosidade, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, beleza? Pessoal, outra coisa, eu queria dar um aviso para vocês. Tem um endereço de e-mail meu. Então, caso, né, quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu vou colocar meu e-mail aqui no final da aula, tá? Só para vocês lembrar. E aí, qualquer dúvida também, se vocês estiverem, né, nesse processo aí de assistir às aulas, podem me mandando, tá, pessoal? Eu preferia, assim, e eu gostaria, né, que essas dúvidas fossem anotadas e levadas para nossa aula presencial. Mas caso não tenha jeito, né? Assim, caso você seja uma pessoa muito ansiosa, como eu, não vai conseguir dormir com essa dúvida, me manda por e-mail, tá? E a gente conversa, tá, pessoal? Para tudo tem um jeito. Pessoal, olha para vocês verem essa imagem, que legal. Essa imagem aqui, ela ilustra a membrana, tá? A membrana, pessoal, membrana celular ou plasmática, né? Ou citoplasmática, a gente tem vários nomes. Ela não é uma organela, mas ela é uma parte importante da célula, tá? Quando a célula surgiu, quando a vida surgiu, na verdade, na Terra, né? Provavelmente, né? Com certeza, com quase toda certeza, assim, ela surgiu, né? Como uma célula mesmo, né? a, a forma mais rebuscada de vida, né? Vamos dizer assim, uma forma mais elaborada. E uma coisa importante para o surgimento dessa célula foi essa delimitação do espaço interno e externo pela membrana. Então, hoje eu queria falar para vocês da membrana, né? Que tem esses sinônimos, tá? Membrana celular, membrana citoplasmática, plasmática ou até plasmalema, tá, pessoal? Essa membrana é presente em todos os tipos de célula, como nós já discutimos e vocês já estão craques e feras nisso, ok? Importante, pessoal, eu só consigo ver a membrana em detalhes via microscópio eletrônico, tá? Então vocês já sabem o que é o microscópio eletrônico, qual que é o funcionamento dele. Não temos esse microscópio, tá, pessoal? Na escola ele é muito assim rebuscado, ele é muito mais caro, muito mais custoso, né? Exigem muita infraestrutura, né? São microscópios grandes, assim, e eles são mais constituintes de grandes centros de pesquisa, tá bom? Grandes laboratórios aí. Então vamos lá. Pessoal, quais são os componentes da membrana? Nós temos os fosfolipídios, tá? Que são moléculas aí que formam uma bicamada. O que é isso, pessoal? Observe essa imagem aqui embaixo, ó. Isso aqui é um cortezinho da membrana. Vocês vão observar que tem duas camadas. Isso a gente chama de bicamada, tá? Outra coisa, nós temos o colesterol movimentando-se entre os fosfolipídios, né? Lembrando, nós estamos falando da célula eucariótica animal, né? Por isso nós temos o colesterol. Ah, esse colesterol ele confere maleabilidade à membrana, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Além disso, nós temos dois tipos de proteínas, tá, pessoal? Proteínas que a gente chama de periféricas. Por que elas têm esse nome? Porque elas não atravessam a membrana, elas ficam na periferia da célula, tá? E as proteínas integrais, que são aquelas que integram a membrana, ou seja, elas atravessam a membrana. E elas criam, assim, canais por onde passam as substâncias, tá? Pessoal, outra coisa que nós temos é um conjunto chamado glicocálice, que é formado por glicoproteínas e glicolipídios. O que é isso? Proteínas associadas a carboidratos e lipídios, que são gorduras, né? Associados a carboidratos. Ok? Então, ó, 10 segundinhos para você associar todas as informações aí, né? Pessoal, esse slide está disponível, né? Não precisa ficar tirando print, tá? Já tá bonitinho para vocês lá em PDF. Mas se você é uma pessoa que anota, né? Esse é seu tempo.
Qualquer coisa você pausa, volta, associa aí. Bom, vamos ver com mais detalhes? Olha aí, pessoal, essa imagem é um corte da membrana, tá? Eu ampliei, é assim que a membrana parece, né? Como ela aparenta, no maior aumento aí, tá? Pessoal, então ela tem uma bicamada. Observa que tem uma molécula, que são os fosfolipídios. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ilustrar, na verdade. O que que é esse fosfolipídio, pessoal? Ele é uma molécula, eu vou até fazer de azul, que vocês vão entender por quê. Ele vai ter essa aparência, ó. Deixa eu agora mudar a cor. Deixa eu ver de laranja. Ele vai ter essa aparência aqui. Opa, deixa eu fazer de. Deixa eu fazer mais grossinho aqui, pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Então ele tem essa aparência. Que é isso, pessoal? É uma molécula que ela tem duas porções, né? Uma porção polar e uma apolar, lá da química. Que é isso? A região polar, ela é solúvel em água, ela é hidrofílica, ela tem afinidade com a água. Então, assim, ela entra em contato com a água tranquilamente. Então, essa é a região que a gente chama de cabeça. A cabeça a gente chama de hidrofílica. São essas bolinhas, estão vendo? E ela tem uma cauda, né? Essa cauda, ela é hidrofóbica. O que é uma coisa hidrofóbica? Ela tem fobia de água, ela não se mistura com água, como se fosse gordura mesmo, né? Por que isso é importante, pessoal? Ela é uma bicamada, então observa que a camada mais externa, ela tem a molécula assim, voltada para cima, com a cabeça. E a segunda camada, a camada mais interna, lembrando que é a região intracelular, aqui é extracelular, ela está invertida. Tá vendo que as bolinhas estão lá para baixo? Por quê, pessoal? Concorda comigo que a região que tem água, aliás, a região da cabeça, ela é hidrofílica. Então ela tem que estar em contato com a região que tem água. Onde que tem água na célula, pessoal? Onde que eu quero, na verdade, que tenha água? Concorda que tem que ter água aqui, na região extracelular, e aqui. E concorda comigo que eu não quero água. Deixa eu fazer de verde. Aqui, na própria membrana. Porque você pensa, se a água passa aqui, a Deus dará, vamos supor que a água passa aqui, ela rompe a membrana, né? Ela danifica toda essa estrutura. Então, pessoal, a região que tem que estar em contato com a água são as regiões das cabeças, porque elas são hidrofílicas. Ok? Ótimo. Então, pessoal, isso daí já isola, já é uma boa isolante. Só que a membrana, pessoal, ela tem uma característica importante, que a gente chama de permeabilidade. Deixa A gente chama de. Gente, eu gosto muito de escrever, tá? Então por isso que eu vou escrevendo assim. E nas aulas vocês vão reparar que eu uso muito o slide, mas eu também uso muito o quadro. Então é a permeabilidade seletiva. Pessoal, o que que é a permeabilidade? Uma coisa permeável, que permeia a membrana, atravessa a membrana. Vocês concordam comigo que as coisas têm que atravessar a membrana? Tem, para entrar e sair dentro da célula, concordam? E vocês concordam que não pode ser tudo? Concordam, né? Que ótimo. Por isso que é seletiva. É igual aquela pessoa que você vira para ela assim, nossa, você conhece uma pessoa, duas pessoas legais, né? Aí você vira e apresenta assim, nossa, eu tenho alguém legal para te apresentar para você namorar, né? Acho que eles vão dar muito certo. Aí a pessoa fala, não, mas eu sou muito seletivo, não é qualquer um que entra na minha vida. É isso. Não é qualquer coisa que entra na célula e não é qualquer coisa que sai, porque muitas substâncias são tóxicas, né? Por exemplo, ok? Quando que elas vão entrar e sair? Por exemplo, pelas proteínas integrais que atravessam a membrana, tá bom? Isso é uma proteína integral, isso é outra,
tá? Elas têm várias conformações. E aí nós temos as proteínas periféricas, observem, ó. Elas estão na periferia, só de um ladinho, ou de fora ou de dentro. Tá vendo? Essa aqui também é uma periférica. A diferença é que ela não atravessa a membrana, tá bom? Então, vendo, pessoal, as glicoproteínas, né? Cadê? Tem os carboidratos, glicolipídios. Esse conjunto a gente chama de glicocálice. Elas vão ter diversas funções, mas glicocálice, ou cálix, né? Glicocálix, com X assim, ó. A principal é reconhecimento de substâncias, tá? Como se fosse a comunicação da célula. Ok? Então depois é isso, basicamente. Cada proteína, né, vai permitir uma coisa. O que que é importante, então, a gente saber dessa aula? Vamos avançar. Olha aí as propriedades da membrana. Já falei da permeabilidade seletiva, não é mesmo? Ah, já falei da permeabilidade seletiva. Olha, gente, que legal isso aqui, né? Então, já falei da permeabilidade seletiva. Outra coisa, ela tem uma grande maleabilidade. Uma coisa, né? Ela é maleável. Por isso ela tem uma baixa tensão superficial. Tá? Lembra, por exemplo, o que que é baixa tensão superficial? Lembra, por exemplo, daqueles insetos que conseguem pousar na água? Aquilo é a tensão superficial, tá? Ela é baixa na membrana. Por ela ter esses fosfolipídios, que são péssimos condutores de eletricidade, ela tem uma alta resistência elétrica. Além disso, uma alta resistência mecânica, né? Então, assim, ela tem uma resistência ali a forças mecânicas por ela ter uma plasticidade. Pessoal, até alguns limites ela consegue se regenerar, tá? Então, a regeneração é uma propriedade da membrana, assim como a elasticidade, tá bom? Então, os fosfolipídios e o colesterol tornam ela elástica, ok? Certo. E aí, pessoal, nós vamos falar agora dos transportes que acontecem através da membrana, tá? Então, essa aula vai agora. O que que é importante da membrana nos transportes? Então, as coisas se transportam, passam pela membrana. E elas podem passar de duas maneiras: de uma maneira ativa ou passiva. Quando que ela é passiva? Quando não ocorre o gasto de energia. Tá vendo? Ó? Por isso que é passiva, né? Não gasta energia, que é pelo ATP. Nós ainda vamos ver metabolismo, tá, pessoal? E aí vocês vão entender isso daí melhor, tá? Apenas moléculas muito pequenas vão conseguir atravessar a membrana, tá? Que mais? Existem três tipos de transporte, então, pessoal. Passivo, a difusão simples, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Talvez vocês já conheçam a osmose, né, pessoal? E aí, gente, eu vou pedir para vocês observarem, prestar muito bem atenção aqui agora, né? Se tiver alguém, se estiver brincando com um gato aí, estiver conversando com o crush, presta bem atenção agora, ou então toma água e volta. Vamos lá. Cada um desses processos vocês vão observar dois sinais, tá vendo? O primeiro a gente vai ver a difusão simples, que é o primeiro tipo de transporte passivo, tá? Gente, a difusão simples, tá vendo? Tem um sinal de mais e um menos. Então ela é mais e menos. Isso é o gradiente de concentração. Concentração do soluto, das moléculas, partículas que vão atravessar. Na difusão simples, essa é a direção. Ela vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Entenderam? Vai de onde eu tenho mais concentração de soluto para onde eu tenho menos. Então, e que meio é esse, gente? O meio intra e extracelular. Ah, achou que eu falei aquilo à toa, né? Tá precisando agora. Então, pessoal, na difusão simples, o soluto ele passa do meio onde a concentração é maior para o meio onde a concentração é menor, tá? Ou seja, do meio que a gente chama hipertônico para o hipotônico. Mais concentrado, pouco concentrado. Tranquilo? Muito tranquilo. Então vamos ver como que isso acontece.
Olha aqui uma imagem. Isso aqui é a membrana, ó. Tá vendo que esse lado está mais concentrado e esse está menos? Então ela passa basicamente atravessando a membrana. Isso é a difusão simples. Ela é simples porque não precisa de nada para acontecer. Mas para isso acontecer, na verdade, precisa sim, né, gente? Na verdade, não precisa de outras estruturas envolvidas, só a própria bicamada lipídica ali. Mas ela deve ser permeável a esse soluto, tá? Lembra do soluto, pessoal. O soluto é a substância que é dissolvida no solvente em uma solução, né? Tem que ter uma diferença de concentração dentro e fora da célula, ok? Pessoal, essa parte aqui os alunos costumam ficar bem confusos, com bastante dificuldade. Qualquer coisa anota a dúvida, o professor me explica de novo o transporte passivo, o ativo, e a gente explica de novo na aula, tá bom? Lembrando que a gente vai ter uma aula presencial aí para tirar as dúvidas, fazer exercícios e tudo mais, certo? Segundo tipo é a difusão facilitada. Também vai, olha, para vocês verem, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Só que a gente vai. Essa passagem ocorre utilizando as proteínas integrais, que a gente chama de permeases, tá? Porque eles não conseguem atravessar a membrana. Então, as proteínas facilitam a entrada e saída desses solutos, tá? Nós temos dois tipos, pessoal: os canais iônicos e as proteínas carreadoras. Nos canais, quem passa são os íons, que são átomos carregados, tá? Eletronicamente. E nós temos as proteínas carreadoras, como essa aqui, que transporta a substância. Pode ser um aminoácido, uma glicose, etc. Ok? Ok, professor. Vamos lá. Então, nós estamos vendo, recapitulando. Membrana plasmática. Vimos a estrutura, que é uma bicamada lipídica com proteínas integrais e periféricas. O glicocálice, né, e colesterol, ok? E nós estamos vendo como que as substâncias são transportadas. O transporte ele pode ser ativo ou passivo. Começamos pelo passivo, aquele onde não ocorre gasto de energia, certo? Vimos os dois primeiros tipos, que são a difusão simples e facilitada, tá? A facilitada, pessoal, leva esse nome porque ela é facilitada por uma proteína, entendeu? É como, pensa o seguinte, é como se o transporte, pensa que a membrana é o muro da sua casa, tá? E aí chegou o pacote da Shopee, do Mercado Livre para você. Essa é a substância que precisa entrar na sua casa. Sua casa é a célula e precisa passar a membrana que é o muro. Pela difusão simples, o produto, o seu pacote, ele simplesmente atravessa o muro e entra na sua casa. Dessa forma, né? Só que ele é muito grande para passar. Então ele é um transporte pode entrar pela caixa do correio, né? Que essa caixa do correio vai ser uma proteína integral de membrana, então é a difusão facilitada. Tá bom? O terceiro tipo é a osmose. A osmose, pessoal, é o contrário. É do meio onde eu tenho menos para o meio que eu tenho mais. Então, do menos para o mais concentrado. E aí, pessoal, pode ser a água passando, né? Da membrana, uma região pouco concentrada para uma muito concentrada. E aí observem essas imagens de três tipos de células, tá? Quer dizer, são três células, a mesma célula eu coloquei em três soluções diferentes. A primeira solução ela é hipotônica. O que é hipotônica, pessoal? É uma solução pouco concentrada, tá? Ela tem pouco soluto. A hipertônica ela tem muito soluto, tá? E menos água, ok? Então pensa assim, a solução hipotônica, pensa numa jarra de suco que você vai fazer, a, a hipotônica, pensa que você pôs só uma pitadinha de suco na jarra de 2 litros e misturou. Agora a hipertônica, você pegou uma jarra de 2 litros de água e colocou, sei lá, 50 saquinhos de pó de suco. Isso é uma solução hipertônica. Ela está concentrada, tá? De soluto, que é o que você vai dissolver, ok? A isotônica, ela está equilibrada. Mais aproximadamente a mesma quantidade que você tem de soluto, você tem de solvente. O que essa imagem mostra, e é legal a gente ver, e é importante,
né? Na osmose, o que acontece? Aqui vai ser a passagem de água. O que ocorre com a célula se eu coloco em solução hipotônica? Pensa, tem pouco, ela é pouco concentrada, ela tem muita água. Então a água vai entrar em abundância e a célula vai inchar. Isso a gente chama de célula túrgida, ela enche e rompe, tá? É como se enchesse um balão de água eternamente até ele estourar. É isso que acontece. Na solução isotônica, permanece em equilíbrio. É isso que eu quero, o equilíbrio. Quantidade que sai, entra também. Concorda comigo? Isso é um equilíbrio. A solução hipertônica, o contrário da hipotônica. Eu tenho pouca água, então a água, eu tenho mais água dentro da célula. Então a água tende a sair. Ao sair, a célula morre por um processo chamado plasmólise, tá? E a célula se chama plasmolizada. É como se ela tivesse murchado, ok? Como se fosse uma uva passa. Pensa assim, ela vira tipo uma uva passa e morre, tá? Ok. Esse é o transporte passivo. Não envolve energia, tá? Ao contrário, o ativo já precisa de energia. Pessoal, para gastar energia, agora o gradiente de concentração é inverso, tá? A célula vai gastar energia transportando a substância do meio menos concentrado para um mais concentrado. Primeira delas é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio, pessoal, é uma proteína. Então, vendo aqui é uma célula e aqui está ilustrando essa proteína. É uma proteína dessas integrais de membrana. O que que ela faz, pessoal? Pensa, o que que é o sódio e o potássio? São dois átomos, né? O potássio ele é maior dentro da célula, ele está representado de azul aqui. Pensa comigo. O vermelho é o sódio, ele é maior fora da célula. Pessoal, por difusão, a gente poderia esperar que essas concentrações igualassem, mas não ocorre porque a célula gasta energia para bombear o sódio e potássio em sentido contrário. E aí, pessoal, o que que ela faz? Enquanto ela envia 3 sódios para fora da célula, ela envia 2 potássios para dentro. Tá? Então, ela vai equilibrando, mandando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Tá bom? Então, opa, pessoal, caiu meu telefone aqui que eu estou contando o tempo. Entendeu? Então ela vai bombeando para fora e para dentro para equilibrar essas cargas, tá bom? E isso gasta energia em forma de ATP, ok? Pessoal, segundo tipo é a endocitose, pessoal. O que que é endo? Endo significa dentro. Então, é um englobamento de partículas e micro-organismos por meio intracelular. É tipo a célula engolindo alguma coisa. E isso acontece por 2 tipos. O primeiro deles é a fagocitose. Como que ela acontece? A célula vai formar o que a gente chama de pseudópodes, tá? Vou mostrar o que que é isso já já. Após esse englobamento, ela faz um vacúolo alimentar ou fagossomo. Vocês já conhecem, que é uma estrutura parecida com o lisossomo. Então, olha para vocês verem, pessoal. Como que acontece aqui? A membrana, vocês já conhecem, né? Ela forma, então vendo esses dois, parece 2 pezinhos, tá? Aqui tá bem pequenininho, mas ela tipo estica o citoplasma. Pensa numa amoeba, não sei se é da época de vocês, né? Mas na minha época era amoeba. Hoje o pessoal chama de, ai, como é que chama? Slime. Pensa que aquilo é a célula. Aí sabe quando você estica um pedacinho daquilo? Aquilo vira um pezinho, sabe? Ela faz dois, engole a partícula de alimento, pode ser um micro-organismo, né? Enfim, ou uma outra substância, e lá dentro ela forma um fagossomo para digerir isso, tá? Por que que ela faz isso? Ou para se alimentar, como as amebas, por exemplo, fazem, que são protistas, né? Ou para defesa, por exemplo, para destruir micro-organismos, como nossos glóbulos brancos, tá? Acho que vocês têm imunologia, aí vocês estudam isso melhor. Ok? Gente, fago vem de alimentação, principalmente. Então, a fagocitose é isso, ela pega uma partícula alimentar formando pseudópodes.
Aí, pessoal, muito cuidado. Agora eu vou falar da pinocitose, que é um outro tipo de endocitose, que é um tipo de transporte ativo, segundo tipo, lembra? É bem parecido, mas o pessoal confunde muito. Qual que é a diferença? Lá na fagocitose é englobamento de partículas sólidas. Aqui, as partículas são líquidas, tá? E o que que acontece, pessoal? Quando elas tocam a membrana provoca nela uma invaginação, forma tipo um buraco. E aí cai lá dentro, né? E forma outra vesícula. Pessoal, a vesícula formada pela fagocitose é o fagossomo. Aquela formada pela pinocitose é o pinossomo. Ok? Também vai ser digerido. Tá bom? Pessoal, o terceiro tipo é a exocitose. Pessoal, endocitose para dentro. Exo, para fora. Ex significa para fora, né? Ex é aquela pessoa que eu não quero na minha vida, concorda? Alguns querem, né? Mas no geral você não quer, que te faz mal, né? E tal. Então, ó, é agora um movimento de eliminação de substâncias. Então, a vesícula formada lá, lembra que pode ter vindo do complexo de Golgi. Então, são bolsas com material para se eliminar, elas chegam próximo da membrana, se afundem ela e expelem o conteúdo, tá bom? Então, vocês podem fazer isso para eliminar restos metabólicos, tipo lixo, né? Da célula, ou para secretar alguma substância útil aí para o organismo, tá bom? Beleza, pessoal? Recapitulando, então, deixa eu voltar aqui, que o exercício eu vou deixar para a próxima aula. Deixa eu recapitular com vocês. Deixa eu. Verdade, deixa eu abrir um novo slide aqui. Tá. Então, recapitulando, pessoal. Hoje nós vimos a membrana. De vermelho. Membrana plasmática, né? Resumindo, a membrana composta de fosfolipídios, né? Vou abreviar aqui, tá, pessoal? Fosfolipídios, proteínas e o glicocálice, né? Essas proteínas podem ser integrais ou periféricas, né? Tá. Funções dela, pessoal: proteção da célula, né? Transporte de substâncias, permeabilidade seletiva, né? E aí, a permeabilidade, ela tem relação com o transporte, né? Glicocálix. Cálix. E nós temos dois tipos de transporte: ativo, passivo. Ativo, ele envolve o gasto de energia. Passivo, não. Então, eu vou representar a energia aqui, ó, com um raiozinho, finge, né? O passivo, vamos relembrar aqui. Tem até um textinho aqui, ó. O passivo, nós temos três tipos: a difusão, que pode ser simples ou facilitada. Facilitada utiliza a proteína. E nós temos a osmose, né? Que é o transporte de água, tá? Ok. O ativo, nós temos principalmente a bomba de sódio e potássio e a exocitose com dois processos, lembram? A fagocitose e pinocitose, tá? Não vou prolongar muito, pessoal, não parecer grande. E também oh, perdão, essa é a endocitose. E a exocitose para fora. Aqui, fagocitose, corrijam para mim. É endocitose, tá? Que tá errado, ó. Aqui, ó. Que é endo, tá? Endocitose. Ok, pessoal? Que é endocitose, para dentro da célula. Né? Volta a aula aí se você não entendeu, tá? E aí, gente, conforme eu falei para vocês, eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? Que é prof.kelvinmendes@gmail.com.
caso você tenha alguma dúvida aí, tá, pessoal? E, e precise entrar em contato comigo, né? Porque eu acho que lá no sistema de vocês, vocês não conseguem. Ok, pessoal. Então é isso. Próxima aula a gente vai falar agora sobre o núcleo. Um grande abraço para vocês. Até mais.